Bom dia, queridos. Bom dia. A paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu quero louvar ao Senhor porque nós estamos aqui juntos nessa manhã. E eu creio que o Senhor tem uma porção. Nós já fomos tão abençoados, né, por essa palavra. Encoraje o nosso coração, acrescenta fé. E hoje nós vamos continuar com a série de mensagens, né? Um chamado à ousadia. Você crê que o Senhor está te chamando para um nível novo de ousadia? Amém? Eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar. E hoje eu quero compartilhar. Eu estava orando, pedindo direção ao Senhor. E o tema da ministração de hoje é ousados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você crê que você vai ser ousado pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 20, 19. João 20, 19. E você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos passear por ela. Amém? João 20, 19. Antes de ler a mensagem, eu quero compartilhar com vocês o que significa ousadia. Eu estava pesquisando, né, estudando sobre essa palavra. E ousadia no grego, a palavra ousadia é parrésia, que significa para ousadia no Espírito Santo. E essa ousadia do Espírito Santo, escuta isso, é a capacitação divina que permite eu e você testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho e viver a vontade de Deus sem medo, superando perseguição e insegurança. Você recebe isso sobre você? Olha isso. A ousadia do Espírito Santo, ela produz em nós o testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho, viver a vontade de Deus sem medo, superando perseguição e insegurança. Olha isso. É isso que a ousadia do Espírito Santo produz em nós. Então eu quero que você leia comigo João 20, 19. E você preste muita atenção nessa palavra. Diz assim, no 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Essa é uma informação importante. A portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Então, olha que interessante, eu quero dar o contexto dessa palavra para vocês, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Era o primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, como nós estamos aqui. Os discípulos, o que tinha acontecido? Jesus tinha acabado de ser crucificado, Jesus estava morto, e os discípulos estavam trancados em casa, morrendo de medo, porque Jesus, o Salvador, aquele que eles achavam que ia ser o libertador do povo, aquele que eles acreditavam que ia fazer uma revolução, havia sido crucificado e morto. Então, eles andaram com Jesus durante 3 anos, acreditando que Jesus ia revolucionar o seu tempo. E o que aconteceu? O Salvador deles, o libertador deles, havia sido morto. Então, lá, né, Pedro nega Jesus, porque eles viram que Pedro andava com Jesus, então os discípulos ficaram morrendo de medo e eles estavam trancados dentro de casa, morrendo de medo dos judeus. Pensem vocês aí. Então eles estavam reunidos em portas trancadas, morrendo de medo, eles estavam com medo da perseguição, eles estavam com medo também de serem mortos, mas eu quero já começar a aplicação desse texto na minha e na sua vida. Quais são os seus medos? Eu, por exemplo, tenho medo de aranha. Gente, se vir uma aranha perto assim de mim, uma aranha grande, eu já tenho assim, ó, meu Deus, dá um negócio. Qual que é o seu medo? O que você tem medo?
E aí, os discípulos lá morrendo de medo. E aí eu fiz uma pesquisa. E os principais medos da humanidade são o medo da morte, ou o medo do desconhecido. O segundo medo é o medo do fracasso, ou da insuficiência. E o terceiro medo mais comum da humanidade é o medo da rejeição. Esses são os 3 piores medos que os seres humanos têm. E aí, talvez algum desses medos tenha estado no trono do seu coração. E o medo pode estar reinando sobre a sua vida. O medo de começar algo novo, o medo de empreender, o medo de resolver alguma pendência da sua vida, ou o medo de falar de Jesus para alguém. Eu não sei qual medo talvez você tenha aí na sua vida, mas eu quero te dizer que o Salvador Jesus, Ele está aqui, e Ele quer arrancar esse medo de nós pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E aí, assim como os discípulos, nós podemos estar com medo em alguma situação da nossa vida e estarmos paralisados com medo. Jesus tinha dado instruções maravilhosas para eles, andado com eles durante 3 anos. Jesus andou sobre as águas com eles, eles viveram tantos milagres. Mas o que aconteceu? Ao verem uma situação difícil, eles ficaram paralisados, com medo, dentro de casa. E talvez você esteja nessa situação nessa manhã, mas eu quero te dizer que o poder do Espírito Santo vai nos dar ousadia para romper em fé. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Eu não sei que medo você está enfrentando. Eu não sei que batalha você está enfrentando, mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que o poder do Espírito Santo de Deus te dará ousadia para você vencer aquilo que você precisa vencer. Você recebe essa palavra sobre você, sobre o seu coração nessa manhã? Amém? E aí, olha que legal, eu acho isso maravilhoso. A gente leu aqui nesse texto. O que aconteceu? Eles estavam morrendo de medo dentro de casa, pensa lá, eles estavam trancafiados, tudo quietinho, pensa. E aí o que acontece? Jesus aparece. E olha, eu acho que Jesus atravessou parede, porque ele não fala que ele bateu na porta. Jesus simplesmente aparece. Ele passa as paredes lá, passa os portões, e aí ele chega no meio deles, e aí os discípulos se alegram, falam, uau! Jesus ressuscitou, Ele está aqui, Ele está vivo. Imagina que loucura. Alguém que morreu, ressuscita, aparece do nada. Eles morrendo de medo no lugar. E aí o que acontece? Jesus declara as seguintes palavras sobre eles. E eu quero que você receba essas palavras sobre o seu coração nessa manhã. Olha o que Jesus fala para eles. A paz seja com vocês. Recebe a paz do Senhor sobre a sua vida? A paz do Senhor seja com vocês. Para um coração aflito, um coração com medo, a paz do Senhor seja sobre você. Você recebe a paz do Senhor sobre a sua vida? A segunda coisa que Jesus fala: eu os envio. Ele enviou novamente os discípulos, ou seja, ele estava relembrando o que ele já havia dito para eles, porque por causa do medo, eles o quê? Ficaram parados, estagnados, mas Jesus relembrou, eu os envio. E a última coisa que é muito poderosa, Jesus declarou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Recebam o Espírito Santo. E Ele declara isso sobre nós nessa manhã. Recebam o Espírito Santo. Amém? E aí, queridos, eu quero compartilhar isso porque é tão poderoso. Alguns dias depois, eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Atos 2. Então pensem que aconteceu isso nesse João 20:19 que nós acabamos de ler. E aí começou uma coisa muito especial. Aconteceu uma coisa muito especial em Atos 2. Então, abra sua Bíblia aí comigo em Atos 2. Todos abriram? Atos 2, nós vamos ler vários textos, tá? Em Atos 2.
A gente vai pular alguns versículos, porque se fosse ler inteiro, então eu encorajo você a ler na sua casa, para acrescentar fé no seu coração, tá bom? Atos 2, se você ler esse capítulo inteiro, é maravilhoso, mas eu vou ler só algumas partes. Então vamos lá. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora vamos pular lá para o 14. Vamos lá para o 14. Vamos lá, do 14 ao 17. Então Pedro, olha isso. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, prestem atenção, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vamos pular lá para o verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vamos para o 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí, gente, o que aconteceu entre João 20, 19 e Atos 2, verso 14? O que aconteceu para os discípulos romperem com o medo de pregar ousadamente a palavra de Deus? Porque lembram, eles estavam morrendo de medo, trancados dentro de casa. Só que aqui em Atos 14, diz que Pedro se levantou, junto com os 11, no meio da multidão. Eles não estavam dentro de casa. Eles estavam no meio da multidão, falando para os judeus, para justamente aquele povo que tinha crucificado Jesus. Então eles se levantaram e começaram a pregar ousadamente a palavra de Deus. O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com eles? Vocês pararam para pensar? O que aconteceu entre eles estarem com medo e eles começarem a pregar a palavra de maneira ousada, sendo que 3.000 pessoas se converteram com a mensagem de Pedro, a mensagem poderosa e ousada de Pedro? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. O encontro com Jesus muda tudo. O medo vai embora. Quando nós encontramos o Jesus que ressuscitou e está vivo, o medo vai embora. Eles viram Jesus que ressuscitou, vivo.
E eles viram que a esperança deles ainda estava viva. E é isso que eu quero declarar sobre você. O seu encontro com Jesus faz você ter esperança. O encontro com Jesus faz você ver a vida de outro jeito. Amém? Você crê nisso? Foi isso que os discípulos viram. E outra coisa que aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam a capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre eles. Jesus falou para eles: recebam o Espírito Santo. E aí em Atos 2 eles foram revestidos com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas de maneira ousada. E o pessoal achava que eles estavam bêbados. Mas Pedro fala: nossa, é 9 horas da manhã, como é que esse povo ia estar bêbado a essa hora? Não, eles estavam embriagados do poder de Deus. Eles estavam embriagados com a glória de Deus. Então, o que mudou o cenário foi eles terem um encontro com Jesus vivo e serem cheios do Espírito Santo. Foi isso que mudou, para eles saírem do medo para começar a pregar ousadamente a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, que ressuscitou e está vivo. Você já teve esse encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Que mudou a sua vida, que mudou a sua história, que mudou a sua maneira de enxergar as coisas. Porque é assim que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus. Eu tenho um louvor que eu acho bem legal, fala assim: eu era cego, agora eu vejo, era cativo, hoje sou livre. Tem que ter mudança. Quando a gente encontra o Jesus ressurreto, alguma mudança tem que acontecer na nossa vida. Permanecer do mesmo jeito não há. Quando você encontra o Jesus ressurreto, muda coisas dentro de você. Muda as coisas dentro da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, o que precisa acontecer na nossa vida? Nós temos um encontro com Jesus. E outra coisa que precisa acontecer, nós sermos cheios do Espírito Santo. Ser revestidos com o Espírito Santo. Você já foi revestido com o poder do Espírito Santo? Você já recebeu do Espírito Santo? Você já teve experiências com o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Porque às vezes, queridos, o que acontece com a gente? Quando os discípulos tiveram um encontro com Jesus vivo e foram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram mais com medo da morte, porque eles sabiam que o Mestre havia vencido a morte. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não tem medo mais, porque a nossa esperança é no nosso Salvador que está vivo. Nós temos esperança no amanhã. A gente não tem medo da morte, porque a gente sabe que a gente vai ter vida eterna. A gente para de ter medo, porque nós sabemos que o Rei do Universo está morando dentro de nós e nos capacita, nos dá força, nos dá graça, nos dá ânimo. O poder explosivo do Espírito Santo não deixou os discípulos apáticos, estagnados dentro de um lugar fechado, morrendo de medo. O poder do Espírito Santo fez eles serem ousados. E é isso que nós precisamos como igreja. É isso que você precisa, meu irmão e minha irmã aqui. Você precisa ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se a nossa vida está apática, estagnada, sem vida, sem ânimo, sem alegria, sem cor, é porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser renovados por Ele. Se a gente está muito crente mequetrefe, desanimado, tudo é ruim, tudo é chato, é porque a gente está precisando de um encontro com o Espírito Santo. A gente está precisando ser renovado por Ele. Ser renovado pelo fogo consumidor do Espírito Santo.
Se a nossa vida com Jesus está sem novidade de vida, é porque nós precisamos passar pelo processo de sermos revestidos novamente com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus por isso. Precisamos ter novas experiências com o Espírito Santo. Há quanto tempo você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo? Se pergunte aí no seu lugar. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Quando foi a última vez que você falou em línguas? Qual foi a última vez que você perdeu o controle para o Espírito Santo? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? E se você falar para mim, pastora Bia, eu nunca experimentei isso. Hoje é dia de você experimentar. Porque o Espírito Santo está aqui. E Ele quer nos revestir com poder nessa manhã. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. E quer te revestir com poder nessa manhã, amém? Você crê? Você crê, queridos? O Senhor faz segundo a nossa fé. Se você crê, você vai receber. Amém? Glória a Deus por isso. Quando o medo, a apatia, a covardia está te parando, é necessário buscar intensivamente o Espírito Santo. As fases na nossa vida. Ano passado eu fiz 20 anos que eu me converti. E aí, a gente tem fases na nossa vida, estações na nossa vida. E tem estações de inverno. E teve momentos na minha vida que parecia que eu estava seca por dentro. Mas uma coisa eu sempre fiz, é continuar na presença de Jesus e indo para a igreja. E aí, quando teve esses momentos difíceis, o que me sustentou foi estar na igreja e buscando a presença. E aí, quando eu estava me sentindo seca, o Espírito Santo vinha com a água do Espírito e enchia o meu coração novamente. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você nessa manhã. Eu não sei se você está se sentindo seco, sobrecarregado, ansioso, mas o Espírito de poder do Espírito, Ele quer te revestir nessa manhã. Você crê? Você crê, querido? Amém? Glória a Deus. Os discípulos nunca mais foram os mesmos após o encontro com Jesus ressuscitado e com o Espírito Santo. O livro de Atos demonstra isso. Se você ler Atos, você vai ver os prodígios, os sinais e maravilhas que os discípulos fizeram pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Você não pode viver sem a presença do Espírito Santo. Você não pode respirar sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em você. Mas você precisa ser revestido do poder. E sabe o que é o revestido do poder? O fogo do Espírito Santo te pegar. Se você não teve essa experiência, eu quero clamar sobre a sua vida para você receber o batismo de fogo do Espírito. Porque o batismo de fogo faz você romper com medo, com a intimidação, com as áreas de pecado na sua vida, coisas que você não consegue romper. O Espírito Santo te capacita. Amém? Glória a Deus por isso. Quando eu me converti, uma das coisas que era muito primordial na época era a gente receber o batismo com o Espírito Santo. E eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu acho importante falar. Eu comecei a orar, eu me converti, e eu lembro que eu fiz uma oração ousada para Jesus. Eu falei: Jesus, antes de descer nas águas, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor podia fazer isso na minha vida, né? Me batiza com o Espírito, eu quero falar em línguas antes de eu descer nas águas. E aí, gente, eu comecei a jejuar, comecei a orar, buscar o Senhor. Eu lembro que eu orava, e eu lembro que o meu batismo ia ser no sábado, e quinta-feira era o último culto antes do batismo. E até aquele dia eu não tinha sido batizada, eu já estava ficando frustrada. E eu lembro que eu orei ao Senhor, falei: Senhor, me batiza, hoje é o último culto antes. Me batiza, eu quero receber o fogo do Teu Espírito. E eu lembro que eu comecei a orar, e naquele culto,
Os meus pastores na época começaram a falar, agora nós vamos orar para o Espírito Santo batizar. Quem quiser receber o batismo com o Espírito Santo. Eu cheguei lá na frente e falei, é hoje que eu vou receber. E aí eu comecei a orar, a clamar, e aí eu comecei a glorificar. E as irmãs começaram a colocar a mão sobre a minha cabeça para eu receber. E naquele dia, o Espírito Santo do Senhor veio sobre mim. Aquele dia o Senhor me encheu, e eu lembro que eu estava de salto naquele dia, meu salto quebrou, eu fiquei tão cheia do Espírito, que eu comecei a falar, e eu não conseguia parar, e eu lembro que eu saí do culto, voltei para casa falando em línguas, eu não conseguia me conter, parecia que eu estava bêbada, de tão cheia que eu fiquei. E desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus continua comigo, o Espírito Santo está aqui. E eu quero te dizer, você precisa buscar isso na sua vida. Se a sua vida está apática, sem alegria, eu quero declarar sobre você a alegria do poder do Espírito Santo. Você precisa buscar isso na sua vida. Se você não tem o revestimento do Espírito, se você não fala em línguas, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai receber esse batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? E aí, gente, o Espírito Santo nos faz ser ousado nele. Ele nos capacita a fazer coisas mesmo com medo. Então, quando você tem o Espírito Santo, o medo que está em você, ele não é mais forte. O ímpeto do Espírito faz você fazer coisas para Jesus. Faz você ser ousado no Espírito. Quando você vê, você já está fazendo. Quem já teve experiência assim? Que você, na sua cabeça, você fala assim, não, eu não vou fazer, mas quando você já fez. Quem já teve essa experiência com o Espírito Santo? Eu direto, gente, aqui na igreja mesmo, às vezes eu estou quieta ali no meu canto, aí o Espírito Santo começa. Vai lá, fala, faz, e aí eu fico, ai meu Deus do céu. Vocês pensam, eu sou pastora, mas eu também tenho essas coisas. Mas eu vou com medo mesmo e eu deixo Jesus me usar. E aí, acontece o sobrenatural, porque você se coloca na posição de ser boca, resposta de Deus na vida de alguém. Às vezes a pessoa que está do teu lado, ela precisa de um toque do Espírito Santo. Mas para isso você precisa ser cheio e se posicionar em fé diante do Senhor. E eu quero contar um testemunho para encorajar a sua fé. Alguns cultos atrás, eu estava aqui no altar, e aí eu estava fazendo um momento de intercessão, que tem, depois do louvor, tem um momento de intercessão. E naquele dia, eu comecei a orar. E na hora, assim, na minha cabeça, veio assim, pede para os irmãos estender as mãos para suas casas, e orar pelas casas. E aí eu peguei e falei assim, na minha cabeça, eu comecei a brigar com Jesus na minha cabeça. No mesmo momento que ele falou comigo, eu falei, Senhor, mas não faz sentido eu estar orando isso. Por que o Senhor está pedindo para eu orar? E ele falou, obedeça. E aí eu falei, amém. Tudo em coisa de segundo. E eu falei para o pessoal, irmãos, eu estou sentindo, estenda suas mãos para a direção da sua casa e comece a orar e tal. E fiz isso. E na minha cabeça aquilo não fez sentido nenhum. Beleza. Depois do culto, cheguei em casa, eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui da igreja. Ela falou assim, pastora Bia, eu fui para o culto e eu tinha feito comida em casa. E eu tinha deixado como que chama, vida? O registro, a boca do fogão ligada. O gás ficou o período inteiro do culto aberto na minha casa. O meu marido chegou, entrou em casa, deitou, dormiu, não viu. E eu cheguei, estava insuportável o cheiro de gás dentro da minha casa. Estava insuportável o cheiro. E o meu marido já tinha dormido, ele podia até, acontecer alguma coisa com ele, porque falam que ingerir gás também faz mal. E aí, ela falou assim, pastora, naquela hora que você pediu para estender as mãos sobre a minha casa, aquilo eu creio que Deus deu livramento para minha casa, porque nós oramos no culto. E eu quero te dizer, meu irmão, obedeça as direções do Espírito Santo. O que o Espírito Santo colocar no seu coração, obedeça. E seja ousado no Espírito. Porque eu poderia ter me calado aqui.
Mas o Espírito Santo, Ele pode todas as coisas. Então eu quero encorajar a sua fé para você buscar o Espírito Santo. Para você ser ousado no Espírito. Para você receber o Espírito sobre a sua vida. E eu quero encorajar e eu quero compartilhar um testemunho com vocês de uma história de um irmão que me abençoa muito. Não sei se você já ouviu falar sobre o irmão André. Alguém já ouviu falar sobre o irmão André? Do Portas Abertas? Eu vou compartilhar com vocês que é uma história que me abençoa muito. O irmão André, ele nasceu em 1928 e morreu em 2022. Ou seja, é recente, gente. Então é algo para encorajar a nossa fé na nossa era. Olha o que o irmão André era. Ele foi um missionário holandês mundialmente conhecido como contrabandista de Deus. É muito legal a história dele. A sua fama deve-se ao transporte clandestino de Bíblias para os países sob o regime comunista durante a Guerra Fria. Ele viajava em um Fusca azul, olha isso. Ele viajava num Fusca azul, carregando Bíblias e literatura cristã escondida dentro do Fusquinha dele. Uma de suas orações mais famosas ao cruzar as fronteiras vigiadas era: Senhor, olha a oração dele. Senhor, Tu fizeste os cegos verem. Agora eu te peço, fazem com que esses que vêm fiquem cegos. Aleluia. Não permitas que os guardas vejam as coisas que Tu não queres que eles vejam. E aí, ele fazia essa oração, ele era parado pelos guardas, e os guardas não conseguiam ver as Bíblias. Porque eles não... O que acontecia naquela época? Se eles vissem Bíblias entrando, né? O sistema ditatorial da época comunista não queria que eles tivessem acesso à Bíblia, porque a Bíblia era revolucionária. Então, eles não podiam ter acesso à Bíblia. E o contrabandista de Deus, o irmão André, ele entrava nos países com a Bíblia cheia, com o seu Fusca cheio de Bíblias. E o Senhor cegava os olhos dos soldados. Tinha vezes, teve testemunho, que os soldados viam alface. Os soldados viam frutas. Mas sabe por quê? Porque teve um missionário ousado pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem que romper. Eu não sei que medo você tem que romper. Mas Jesus quer que você rompa para você viver em ousadia no Espírito Santo. Você viver milagres na sua vida, você tem que se posicionar e receber o Espírito Santo de Deus. Esse homem aqui, olha que coisa linda. Em 1955, ele fundou a organização Portas Abertas, que hoje atua em mais de 70 países, apoiando a igreja perseguida. Ele foi um homem que fundou a organização Portas Abertas. E essa organização é uma das mais importantes no mundo. Ela envia missionários, ela treina pessoas para pregar o evangelho onde a igreja é perseguida. Isso aqui é fé e ousadia de alguém que ousou ser cheio do Espírito Santo. E é um testemunho recente. Então eu quero encorajar a sua fé. Para você buscar o Espírito Santo. Para você ser ousado no Espírito Santo. Talvez não faça sentido para você o que Jesus está te pedindo. Mas eu quero que você seja ousado no Espírito Santo de Deus. Eu quero ver a nossa igreja sendo ousada no Espírito. Eu quero que a gente perca o controle para o Espírito Santo. Porque perder o controle para o Espírito Santo é a melhor coisa do mundo. A gente perdeu o controle para Ele, que é o autor e consumador de todas as coisas. Amém? Então, queridos, isso é ousadia pelo Espírito Santo. Em Atos 4:13, esse texto aqui me encorajou muito quando eu li, e eu quero que você receba esse texto no seu coração. Atos 4:13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha isso.
Será que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: uau, que coragem, que coragem, eles estão com Jesus mesmo. Homens iletrados, sem instrução, mas com coragem no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para reis, é para reis também, é para todos o poder do Espírito Santo. Às vezes a gente se acha muito pequeno. A gente fala assim: mas o Espírito Santo vai me encher. Deus quer fazer isso comigo. Ele quer te encher sim. Você quer receber? Porque é para você. Se você quiser, Ele vai te encher. E você vai receber. Você crê? Amém? Aleluia. Olha que interessante. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que as pessoas, ao chegar na nossa vida, que ao nos observar, eles reconheçam que nós estivemos com Jesus. Amém? Você está com Jesus? Então os sinais vão seguir você. Amém? Glória a Deus. Você pode se levantar aí no seu lugar. O pessoal do louvor já pode vir aqui. A 2 Timóteo. Eu quero terminar com esse texto. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Eu gosto muito desse versículo. Olha isso. Receba sobre a sua vida. Receba esse versículo sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém? Mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não te fez para ser cauda. Deus te fez para ser cabeça. Deus te fez, aleluia, para você ser cheio de poder, de amor e de domínio próprio. Deus te fez para ter um espírito de coragem e não de covardia. Um espírito de ousadia pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei, querido, qual medo que você tem que romper nessa manhã. Eu quero que você vença hoje o medo, a dúvida, o conforto, a apatia, o desânimo, e você seja cheio do Espírito Santo. Você quer receber nessa manhã um toque especial do Espírito Santo sobre a sua vida? Você deseja o Espírito Santo? Você quer que Ele te encha nessa manhã? Se você quiser, levante as suas mãos onde você estiver. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos ao Senhor em forma de rendição. Fala assim: Senhor, eu quero receber. Eu não quero ficar do mesmo jeito, Pai. Eu não quero ficar presa no medo, na apatia. Ó Deus, no desânimo. Ó Deus, você que fala em línguas, eu quero que você comece a falar em línguas aí no seu lugar. Deixe o Espírito Santo fluir de você. Quando o Espírito Santo chega, o medo vai embora, a ousadia vem. Não tenha medo, o Senhor dos exércitos está ao teu lado, está com você.